Hoje no nosso CountryCast vou entrevistar o pessoal da rádio. O presidente, Reginaldo Flor, o vice-presidente, Fernando Dávila, e a apresentadora, Roseli Bernardo. Antes da gente começar a nossa entrevista, o Paulo tem um recadinho. Vamos falar do nosso patrocinador, né, César? O Sports Bar, restaurante e lanchonete aqui do clube. Então você que vem no final de semana, ou durante a semana mesmo, vem experimentar os saborosos burgers, as pizzas bem recheadas, as porções, os pratos executivos e aquela cervejinha bem gelada. E lembrando também, no final de semana, tem aquela deliciosa comidinha ali no buffet Aquilo. Então, restaurante e lanchonete Sports Bar. Pode seguir, César. Ok. Obrigado, Reginaldo, Fernando e Roseli pela participação no CountryCast. E hoje nós estamos trocando os papéis, né? Vocês estão acostumados a entrevistar, hoje vão ser entrevistados. É uma alegria nós estarmos aqui para conversarmos um pouquinho com os sócios e aqueles que ouvem este canal. E obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui apresentando a nossa rádio, que vai passar por transformações já já. Obrigado. Bom, eu quero agradecer, né? Country Club, que é um parceiro, né, da Rádio Valinhos. Ao longo dos anos aí nós temos um relacionamento muito grande. Então é um prazer enorme estar e principalmente conversar sobre comunicação. Eu acho que é de fundamental importância termos esta consciência da importância da comunicação. Então, muito obrigado pelo convite. Eu queria, até aproveitando a fala deles, né, no agradecimento, diz que quando a gente agradece, e para nós, nesse momento, estamos vivendo um grande tempo de gratidão, a gente levanta as mãos unidas e elas vão em direção aos céus, né? Obrigada a Deus por tudo que a gente conseguiu até agora. Essa mudança só foi possível porque a cidade nos abraçou, muita gente nos acolheu e o Country Club não é diferente, também tivemos ajuda daqui. Então, gratidão. O Country que agradece a participação de vocês. Agora eu queria saber um pouquinho de cada um de vocês, essa relação que vocês têm com a cidade. Quanto tempo trabalha aqui, né? A gente já dizia o meu avô, de que família você é, né? E todo mundo se conhece. Eu vim de São Paulo para trabalhar numa empresa aqui em Valinhos em 1990. E me apaixonei aqui por Valinhos. A empresa que eu trabalhava, depois de 2 anos, fechou. E falei com a minha esposa, falei, olha, nós vamos continuar a nossa vida aqui em Valinhos. E fomos nos adaptando, comecei a trabalhar depois com um serviço de buffet, né? E até hoje mexo com comida e há uns 12 anos já, um pouco mais até, eu estou participando da Rádio Valinhos, como tem um programa lá, chama Anunciando a Comunidade, todas as quartas-feiras, às 16 horas. Então, a gente foi se apaixonando pelo rádio também, né? E a gente tem essa ligação profunda com a Rádio Valinhos, porque é um trabalho que verdadeiramente apaixona. Trabalho voluntário que todos nós temos lá na rádio, né? E o bichinho da comunicação vai pegando a gente e a gente, graças a Deus, nós estamos lá na rádio hoje, fazendo um trabalho também para que a coisa continue por muito tempo. Bom, a minha história começa na Folha de Valinhos, né? Quando eu, em 68, fiz um pequeno curso com alguns profissionais vindo de Campinas. E, a partir daí, me envolvi, né? Nunca pensei, até porque era muito jovem à época, trabalhar com comunicação. Comecei na Folha, depois passei pela assessoria de imprensa da prefeitura e depois, quando surgiu o movimento de rádios comunitárias no Brasil, eu me interessei.
né, me interessei e numa conversa com o padre João Luiz Fávero, falei, padre, vamos montar uma rádio. Olha que ousadia. Passado um tempo, o padre me ligou e disse assim, olha, eu já comprei todos os equipamentos. Inclusive comprou alguns não necessários, né? Ele no afã, no entusiasmo, e aí nós começamos a montar a rádio, né? A Roseli, que está aqui, sempre foi minha parceira, na Folha, depois na Prefeitura, e aí eu escalei ela já, porque eu gosto de escalar parceiros, né? Eu vou envolvendo as pessoas. Só que quando nós começamos a rádio é uma concessão federal, é diferente de um jornal. Um jornal você monta uma empresa e você monta o jornal, contrata um jornalista e estamos conversando. A rádio não, a rádio é uma concessão federal, né? E nós começamos sem autorização do Ministério das Comunicações. O padre João era ousado e fomos. Até que um dia a Polícia Federal veio, né, e de metralhadora na mão, fechou, lacrou, né, e depois, aí, graças a Deus, a gente conseguiu a outorga, né? Então já se passaram aí oficial 19 anos, mas são quase 22, 23 anos que nós estamos na Valinhos FM. Pois é, essa história do Fernando, eu continuo com ela, né? Você imagina que eu sou jornalista, mas gosto de escrever. Tive umas experiências enquanto trabalhei na prefeitura, eu fazia um boletim diário na Rádio Central, fiz algumas coisas pela Brasil, no programa que o Dunga tinha lá, mas assim, eu enfrentar o microfone, não. Eu gravava, fazia pelo telefone. Como nós trabalhávamos juntos na prefeitura, todos os eventos que tinha, o Fernando apresentava. Eu nunca me aventurei a nada disso, mas ele olhava para mim e eu já sabia o que ele estava precisando, porque a gente sempre trabalhou muito coordenado. Quando ele me convidou para ir na rádio, olha, a sensação que eu tive é indescritível o que foi. Na hora eu disse, não, eu vou escrever para alguém ler? Ele disse, não, você vai fazer um programa de 2 horas. Eu falei, 2 horas? Imagina, que eu vou falar em 2 horas? Fiquei desesperada. Aquele negócio subia aqui, descia. Fiquei mais de um mês até dizer o sim para ele. Tentando em casa, eu pegava o gravador e falava lá um pouco, dava 2 minutos e acabava. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer em 2 horas? Aí eu tive apoio em casa, meu marido, meus filhos. Não, mãe, vai, quem sabe? Se não der certo, você cai fora. E eu fui. Escrever o que ia falar, imaginar o que eu ia perguntar, dava 8, 10 páginas no computador todos os dias. Eu ficava imaginando, o que eu vou perguntar agora? O que vai... né? E foi desta forma. Eu fui. Primeiro dia, me senti amarrada na cadeira, né? Foi a sensação assim, travou aqui, eu não sabia se ou não, mas eu fui. Aí daí eu fui ficando sem vergonha, fui pegando gosto, fui me soltando, o papel já não fazia mais parte da minha vida e fui convidando pessoas. Eu estava lá num programa, sem ter nome, comecei lá na rádio, porque tinha que preencher o espaço. Aí fiz um concurso, a Sônia Bissotto, acho que deu o nome, não é Sônia Bissotto, Capovilla, Sônia Capovilla, deu esse nome em Revista da Manhã. E aí a gente achou que era legal, demos um CD de prêmio para ela, olha que pobreza, né? Mas ela ficou toda feliz, demos o CD e aí Revista da Manhã. E ele começou a tomar corpo, eu fui convidando pessoas da comunidade, médico, dentista, as pessoas com quem eu tinha relação, a própria Áurea, que está comigo desde o início, né? Para compartilhar comigo o seu conhecimento. E o negócio foi dando certo, eu estou lá desde o princípio, então, desses 19 oficiais, mais os 3,5 extra-oficiais, eu fiz parte dele. Foi oficialmente o primeiro programa que entrou ao vivo pela Rádio Valinhos, fui eu, daí depois com o nome de Revista da Manhã. Sim. Oh, muito bom, tem história aí. Tem história, Rose, tem história na rádio.
Então são mais de... Então é 23 anos, mais ou Isso, menos, de rádio, exato. né? E falaram que foi bem difícil, né? O começo aí. Conta um pouquinho. Assim, sala, tinha uma sala própria, mesa. Como é que foi isso daí? Para entrar no ar, além de você ter falado da polícia com a metralhadora. Isso veio depois. Mas todo o início é muito difícil, porque, na verdade, nós tínhamos a única pessoa com experiência, apesar que eu já tinha uma certa experiência, porque eu fazia junto com o Dunga, né, na Rádio Brasil, nós tínhamos o programa Destaque, que era aos sábados, e então tinha uma certa experiência. Mas você começar uma emissora, e principalmente uma emissora comunitária, sem fins lucrativos, sem fins comerciais. Então, você depende da boa vontade das pessoas, né? E principalmente, é o compromisso, porque o rádio, você tem que ter o compromisso, né? Aliás, em tudo na vida da gente, nós precisamos ter o compromisso. Apesar de sermos voluntários, né? Mas eu, por exemplo, o meu programa termina às 9 horas. E eu tenho essa preocupação de terminar realmente às 9 horas, porque senão vira bagunça, né? Então foi um período muito difícil, e principalmente essa preocupação que nós tínhamos, porque nós não tínhamos a legalidade. Você tem uma ideia, teve um período que nós fomos para um porão, né, do jornal Terceira Visão, porque nós ouvimos boatos de que a Polícia Federal estava monitorando e tal, e nós fomos. Agora, você imagina você levar equipamento, você levar transmissor, né? É muito complexo. Então, foi todo um trabalho, né, de muita dedicação de uma equipe toda, para que aquilo fosse florescendo. E, ao longo dos anos, muitas campanhas nós fizemos, né? Muitas, principalmente assim, envolvendo a comunidade, Sociedade São Vicente de Paula, a nova escola, né, que Roseli e eu participamos da fundação. Aliás, aqui no Counter, né, nós temos o Ney, que também foi nosso parceiro lá da nova escola. Então, nós sempre tivemos um envolvimento muito forte com a comunidade. É claro que isso nos ajuda, porque você tem conhecimento das pessoas, né? Mas foi um período de implantação muito difícil para instalar a Valinhos FM. Sabe um detalhe bastante importante nisso que o Fernando falou? Porque quando a gente começou, para quem tem boa memória, atrás da igreja tinha era o secretariado na época. Era um prédio velho, atrás tinha um barracão, onde as reuniões aconteciam. Nós ficamos numa salinha minúscula, cabia a Rita do outro lado e eu e mais uma pessoa, não cabia mais. Então era um lugar apertadinho, cheio de cupim, né? Uma preocupação do padre, porque aquilo estava mesmo deteriorado, até o dia que ele decidiu que então ia demolir e ia fazer a outra obra, que é onde a gente está hoje. Então sempre foi, César, de muita dificuldade, de muita luta, de carregar mesmo no colo. Nós temos muitas histórias, né? A gente se metia a fazer algumas transmissões e aí a gente dependia da Vivo, né, da telefônica, puxar a linha telefônica para a gente fazer. Teve uma vez que nós fomos para um desfile de 7 de setembro, ali na Avenida dos Esportes. Felizmente, eu moro do lado ali da onde acontecia o negócio. Chegamos lá, cadê a linha? Não tem. A prefeitura tinha nos dado um valor para a gente cobrir o desfile de 7 de setembro. E agora? Aí, nós montamos tudo na minha casa, eu moro no 9º andar ali, montamos na sacada do meu prédio. Eu fui com o celular lá no palanque, fizemos a abertura de lá, o prefeito deu a mensagem, tudo, e daí nós começamos a transmitir
o desfile, de cima da sacada, a gente ia falando tudo o que acontecia. Então, umas coisas de maluco, festa do Figo, chega lá, não tem a linha, faz tudo pelo celular. E olha, N outras situações. Mas a gente sempre abraça, vai, carrega e dá certo. Com certeza. Isso, né, César? O que acontece vai dando uma bagagem para a gente, né? Isso, o improviso, né, faz com que você tenha que se desenvolver, né? Então, quando hoje nós vamos fazer uma entrevista e muitas vezes, eu diria, quase na sua totalidade, a gente não conversa antes, porque nós temos já essa bagagem, né? O rádio dá isso, né? Dá essa oportunidade de crescimento e principalmente pela variedade de assuntos que você trata. Então, isso, para o jornalista, é uma coisa muito positiva, porque possibilita, né? Hoje, os jornais são muito seccionados, né? A própria televisão tem especialista que fala de esportes, outro fala de saúde, outro fala de economia, né? Quando você faz um programa nessa linha que nós fazemos, você tem que manjar um pouquinho de tudo, né? Claro que às vezes você dá um fora, né? Normal. Eu, por exemplo, certa feita, entrevistando um árbitro de futebol, e o estagiário de jornalista era palmeirense. E ele ficou, antes da entrevista, ele ficou me atazanando, sabe? Porque esse juiz, ladrão, ele, contra o Santos, ele roubou o Palmeiras, não sei. E eu, né, acabei fazendo essa pergunta para o árbitro de futebol. Se ele tinha roubado naquele jogo. Quer dizer, uma pergunta totalmente imprópria, deselegante, né? Mas imediatamente eu reconheci o erro, pedi desculpas e tocamos pela frente. Porque é instantâneo, não tem edição. Sim. Né? O microfone abriu, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. E hoje lá na rádio vocês trabalham com quantas pessoas? Porque assim, né? Por trás a gente não vê. Não é só ligar o microfone e vai embora, né? Então tem os especialistas aí, né? Por trás. Na verdade, hoje, a gente tem um técnico que fica no estúdio e eu ainda fico na minha casa. Desde a pandemia que a gente faz isso à distância. Mas você sabe que a tecnologia ela nos possibilitou uma coisa muito legal. Por quê? A princípio, o medo. E agora? A rádio vai fechar? Porque a gente não podia mais ir no rádio. O estúdio era pequeno. Todo esse medo que foi implantado para a gente da pandemia nos assustou. E aí, o que nós vamos fazer? Aí, vamos fazer por telefone? Daí não dava certo, porque a híbrida não estava tão boa. Aí, o que nós vamos fazer? Até que eu já fazia o meu programa com transmissão pela VV8. Dr. Flávio me liga, ele fala, Roseli, vamos voltar, vamos fazer, eu gravo daqui. Dr. Flávio, da casa dele, gravava e eu na minha casa com mais um entrevistado. A gente usava um programa lá e começamos assim. Aí o Ulisses, que é um voluntário da rádio, ele falou, gente, vamos usar o StreamYard, a gente pode melhorar aqui. E começamos. Ele foi em casa, fizemos um teste, ensinou como funcionava, e aí fizemos eu e o Muriel, e o negócio funcionou. Hoje, através desse programa que a gente usa, a gente vai aonde a gente quiser. Aí, um belo dia, eu brinquei com o Muriel, que é o técnico comigo. Falei, ai, Muriel, estou cheia, já preciso trocar. O que eu podia fazer nesse programa para a gente dar um up? Por que você não entrevista quem mora fora, valinienses que moram fora? Não, a ideia é boa. Criamos o nome Revista da Manhã pelo Mundo. E aí eu comecei. Minha primeira entrevista foi com o Venturini, que está perto de Nova York, lá. E deu uma bombada na entrevista, né? Foi muita visualização, porque ele é muito conhecido. E aí eu indicar outro, e outro, mais outro, mais outro. Eu fiz praticamente o ano todo, uma vez por semana, com alguém que está morando fora.
Então vamos combinar, que foi uma bênção para nós, né? Sim, é E verdade. sem contar que hoje todos os programas são feitos de casa. As pessoas fazem o programa de casa por esse aplicativo, Mas né? vou confessar que tô doida para voltar. Ó, tô vendo esse microfone aqui hoje, quase que beijo ele, de saudades que eu tenho, Não, né? É totalmente é diferente. diferente, né? é diferente. Sabe, você, o olho no olho, né, é totalmente diferente. Claro que a tecnologia é extraordinária, né, porque você está aqui e ela fala com um cara lá nos Estados Unidos, sei lá onde, né, na Europa, mas esse diálogo, essa proximidade é essencial. Não, eu passei por isso. Eu sou professor de educação física. E como que você dá aula de educação física pelo computador, né? Então foi uma loucura. Como que uma professora faz a parte de alfabetização, né? Porque a professora ainda pega na mão da criança para ajudar, né? Então Entendi. todo mundo. E teve o lado bom, que algumas pessoas conseguem trabalhar de casa, as empresas aí melhoraram até algumas coisas. E você falou de entrevistar, né? Entrevista médico, engenheiro, pessoal da cidade. Como que é feita essa seleção? Assim, se destacou, fez alguma coisa de bom na cidade, é convidado? Tem alguém por trás que faz esse convite? Tem o convite, a gente fala, a gente produz, a gente corre atrás, não tem ninguém, não. A gente é voluntário, como disse Fernando, ele tem que estar das 8 às 9, é o horário que ele está lá. Ele tem que estar disponível, porque as pessoas ligam o rádio ou ouvem agora de outra forma, esperando pelo jornal que vai entrar. Fernando termina, eu tenho 2 horas todo dia, de 9 às 11, eu tenho que estar disponível para isso. Se eu tenho qualquer compromisso que eu não posso, eu tenho que arranjar alguém para fazer. O programa vai rolar normalmente. Então é assim, você perguntou como que a gente faz a seleção. Não tem muita seleção. Claro que a gente procura alguma coisa que tem destaque. Mas hoje, a gente já tem um rol de amigos que participam do rádio que a gente não precisa nem procurar. A agenda preenche assim, ó. Só para você ter uma ideia, nós estamos hoje na quarta-feira, semana que vem eu tenho 15 entrevistas na semana. Eu não tenho mais nenhuma. Aí eu venho para a última semana do ano, que nós vamos até o dia 30. Eu tenho acho que umas 2 ou 3 só e já fechou. Não preciso procurar. As pessoas me procuram. E acho que é a mesma coisa no Fernando. Sem dúvida alguma. Quer dizer, você, enquanto jornalista, você precisa estar atento, né? Ver os outros jornais, ver, né, as mídias sociais, quer dizer, porque você tem que trazer coisas interessantes, né? Por exemplo, ontem teve a inauguração dos supermercados Caetano lá em Campinas, né? A rede está crescendo e tal. E hoje nós fizemos a entrevista já pela manhã, né, com os 2 diretores do Caetano, o Sérgio e o André. E aí já veio uma outra informação, né, de que eles vão montar uma nova loja em Itu, né? Então, a gente, enquanto jornalista, você precisa ficar atento, né? É como são as emissoras de televisão, né? Eles estão fazendo um programa aqui, mas cada sala lá está linkado numa emissora para ver o que os outros estão fazendo, né? Então, tem que ter essa percepção, né? Porque também você não pode estar marcando com muita antecedência, porque muitas vezes, se você marca com muita antecedência, de repente tem um fato importante que você gostaria de estar trazendo aquela pessoa e a sua agenda está cheia. Claro que há possibilidade de modificações, mas a gente precisa estar atento. A grande vantagem de ter 2 horas é exatamente essa. Aí eu faço assim, dou enxugada e ponho no meio. Muito bom. E hoje, qual seria a diferença de um programa de rádio para um podcast? O que vocês poderiam falar um pouquinho para a gente assim?
Eu acho que o que a gente está fazendo no rádio já é meio podcast. É um programa com o Fernando. O Fernando tem uma entrevista todos os dias. Sai o Fernando, eu tenho 3 todos os dias. Nós fazemos exatamente isso que estamos fazendo aqui. Só que ao vivo, só que pelas redes sociais, mas nós já estamos fazendo. Fomos nos adaptando ao momento. Sim. E principalmente, né, porque como nós somos uma emissora comunitária, nós não somos engessados, né? Eu digo sempre que o jornalista precisa estar atento, né? E principalmente a essas mudanças, porque nós tivemos uma mudança muito grande, né? Esse período de pandemia nos ensinou muita coisa, principalmente com relação às tecnologias e etc. Então, nós somos uma rádio comunitária, né? Nós temos lá pessoas que nunca tiveram contato com o microfone. Até porque houve uma mudança muito grande, né? No início, quando você fala na década de 40, na década de 50, o locutor de rádio tinha que ter aquele vozeirão, né? Era e você ficava imaginando como era aquele locutor, né? Pela voz dele, né? Tinha um programa acho que Jovem Pan, Noite, Tudo Se Sabe, você imaginava que era um mulherão que estava fazendo, né? Pela voz sexy que ela tinha e tal. De repente, descobriu-se que era uma senhora que fazia, né? Então, houve uma evolução muito grande, principalmente porque, além do som, agora tem imagem, né? A mudança está aí, né? Exatamente, tem imagem. Então, você precisa, né, se preparar e acompanhar as mudanças. Eu me preparei, viu? Eu preparei aí porque não é fácil entrevistar pessoas que estão há tanto tempo nessa daí. Mas vocês estão me deixando bem à vontade. Que bom. A gente sabe, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, os adolescentes. Então, a gente fala que o celular vai ser uma extensão do braço e eu achava até que eles não ouvem muito rádio. De repente, eles ouvem, estão escutando uma música. E tem algum projeto, alguma coisa, ou uma pesquisa do público de vocês, como que está, assim, para o ano que vem, alguma coisa diferente? Então, recentemente nós fizemos uma pesquisa para saber quem nos ouve, onde nos ouve, né? E foi muito interessante que muitas pessoas responderam, que a gente não tem Ibope, não temos aqui. Mas essa pesquisa mostrou algumas coisas, né? Qual é o horário de mais audiência? Qual é o programa que tem mais audiência? Qual é a faixa etária de público que está? Onde as pessoas nos ouvem? No rádio de casa, no rádio de carro, pela internet, e apareceu tudo. E aí a gente se surpreendeu que ainda muita gente, a grande maioria, ouve pelo rádio. Nós vamos ter um probleminha agora com a mudança para a nova frequência, que é 87.9, que ela virá no digital. Então, quem tem aqueles rádios mais antigos, que hoje sintonizam a 105.9, não vai ter no dial do rádio. Então, vai ter que fazer alteração, talvez comprar um rádio novo, ou começar a ouvir pelo celular, né? Que também tem, né? Vou ter que comprar para minha mãe, então. Então, vai ter que comprar. Vou ter que comprar. Ou ensina ela a ouvir pelo celular. Pronto. Você falou em planos, uma outra coisa que nós precisamos pensar urgente, que nós já tínhamos, mas é ter um aplicativo. A pessoa quer ouvir no telefone, clica lá que ele já vai entrar no ar. Isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que fazer. Só um pormenor, como você fala de jovem, nós temos alguns jovens que fazem parte da programação da rádio também, que tem programa na rádio, né? E para nós acho que foi uma grata surpresa isso, né? Esses jovens realmente começaram devagarzinho e hoje eles estão
dominando aquilo que eles se propõem a fazer no programa deles. E já interagindo nas ações da rádio, que também é importante. Sabe? Então, acho que foi uma coisa boa que aconteceu nesses últimos tempos na rádio, de nós termos... tivemos a possibilidade de termos jovens participando na programação da rádio. Né? Foi uma experiência boa. Essa busca pelo jovem, né, acontece em todos os segmentos, né? Na igreja, né? Na renovação da diretoria dos clubes. Eu acredito aqui que, né, quem que vai ser o presidente? Tem fulano, ciclano e coisa, mas ainda é uma geração mais experiente, né? Vamos dizer mais velha. No voluntariado, né, nós trabalhamos, os três aqui, trabalhamos muito com as entidades assistenciais, com as nossas instituições, e sentimos essa dificuldade, né? Porque o jovem tem uma energia extraordinária, mas ele precisa canalizar essa energia para boas ações e etc. E a rádio, ela é muito aberta. Então, quando aparece um jovem, quando, né, quer fazer um programa, uma proposta, nós abrimos imediatamente, né, porque é de fundamental importância que a gente tenha essa participação. Nós precisamos de renovação, né? E aí é através dos jovens, porque a nossa geração já está ficando para trás, né? Já está. Então nós precisamos disso, mas a rádio sempre teve muito aberta a essa participação. Tanto, César, que todos os estagiários de jornalismo, porque eles têm que fazer um ano lá, né, para aprender, todos eles, acho que, né, sem falsa modéstia. Nós temos estagiário na IPTV, nós temos estagiário na Record, nós temos estagiário na Brasil, que é o próprio filho do seu Reginaldo. Passou por lá. Sim, a Gabi, que é hoje escola. assessora de imprensa no DAI, e todos, o Ismael, que estava na Folha de Valinhos, agora está no Tribuna, todos eles relatam a mesma coisa. Quando nós fizemos aniversário, pegamos aí um pouquinho, o Marquinho, que está numa agência hoje, todos eles são gratos aos ensinamentos que eles puderam ter na rádio, porque a faculdade nos ensina, mas é na prática que você vai aprender de fato. Então, a rádio é uma escola. E acho que, citando o exemplo do meu filho, por exemplo, quando ele começou na rádio lá, eles tinham que fazer a parte também, um pouco de parte técnica e tudo isso, e isso foi de uma valia muito grande para o aprendizado dele no curso de jornalismo, né? Porque na sala que ele estudava lá, ele já tinha uma noçãozinha de rádio que ele aprendeu conosco lá. Com certeza. Hoje o Felipe, né, ele é diretor da Rádio Brasil, né? Então, a gente tem muito orgulho disso, né? Porque mais do que a técnica, porque especialmente quem sou eu para ensinar a técnica, né? Mas conduta, moral, respeito, né? Isso são princípios que a gente leva e persegue, né? Porque, infelizmente, o mundo está de cabeça para baixo, né? Então, quando você trabalha com jovens, com conduta, com princípio, porque o que é a comunicação? É você transparecer a verdade o mais próximo possível, né? A gente tem que ter uma conduta ética, de respeito, e isso nós nos orgulhamos muito, né? Tanto é que essa campanha mostrou isso, o respeito que a comunidade tem, né, com a Rádio Valinhos, né?
a credibilidade que nós temos. Porque, infelizmente, os meios de comunicação, muitos estão voltados para as questões políticas, ou é do lado A, ou do lado B, ou do lado C, e com essa polarização que nós temos agora, então é pior ainda, né? O lado A detesta o lado B e vice-versa, né? E nós não, nós conseguimos essa credibilidade. Então, isso é passado para os nossos jovens, para os nossos estagiários, por isso que a gente consegue realizar esse trabalho. Sim. E o que a gente veio falar, né, sobre a campanha que vocês estão falando, a Roseli até já agradeceu, Valinhos ajudou, né, a troca, né, de transmissor, de aparelhos e tal. Isso é uma determinação do governo? Os aparelhos estão velhos? Nós fomos surpreendidos há uns 3 meses atrás com uma portaria da Anatel que as rádios comunitárias, todas elas hoje atuam com a frequência de 105.9 e nós teríamos que migrar para 87.9 num curto espaço de tempo. Né? E isso, para nós, foi assim uma surpresa grande, que nós falamos, bom, nós vamos ter que, ou nós fechamos ou vamos tocar a bola para frente. E aí começaram a vir as alternativas que nós tínhamos, né? E para comprar antena nova, transmissor novo e equipar a rádio para poder fazer essa mudança que era necessária. E aí começamos a pensar nas formas de nós arrecadarmos os valores que nós precisávamos na época, na faixa de 35, 40 mil reais. Como nós somos uma rádio comunitária, os recursos que nós temos lá de apoio cultural, que nós chamamos, que nós não podemos falar propaganda na rádio comunitária, as pessoas que nos patrocinam lá, eles dão apoio cultural, né? E esses apoios praticamente cobrem as despesas que nós temos lá com funcionários. Temos 2 técnicos, um na parte da manhã, que fica até na parte da tarde, e temos um jornalista. O que nós recebemos de apoio é o que nós investimos para a rádio andar, né? E de onde vai sair esse dinheiro agora, né? Aí vieram várias ideias, a ideia de fazer uma vaquinha virtual, que está correndo essa vaquinha ainda, né? As entidades aqui de Valinhos abraçaram, né? O Clube de Mães se propôs, assim, em 2 semanas, promover um jantar lá no Clube de Mães, né? A toque de caixa, nós corremos atrás dos materiais para fazer esse jantar. As senhoras lá do Clube de Mães se prontificaram a elas cozinharem e fazerem o jantar, e nós colocamos lá praticamente quase 300 pessoas, e em 2 semanas fizemos esse jantar, que reverteram tudo para a Rádio Valinhos. Aí tem que ter orquestra de violas, que também somou junto, que foi maravilhoso. Tocaram o tempo inteiro, sem parar. Foi uma noite maravilhosa. Comida boa e música boa. Música boa. E aí, bom, o que nós oferimos naquele jantar, naquele evento, era uma parte daquilo que nós precisávamos. Aí veio a ideia de fazer um show de prêmios, né? Aí foi outra correria, né? E em 3 semanas nós começamos a lançar esse show de prêmios e fomos surpreendidos com a quantidade de prendas que nós ganhamos para serem sorteadas nesse show de prêmios. Foi realmente, como nós já falamos muitas vezes na rádio, que a rádio foi abraçada assim pela sociedade valinhense, né? E fizemos esse show de prêmios, que teve lá mais ou menos quase 450, 500 pessoas lá na Paróquia São Cristóvão, que abraçou essa nossa causa também, abriu as portas, cederam o espaço,
colaboraram com a gente com mão de obra para que o evento saísse, né? E foi uma bênção para nós também. Então, agora nós estamos aí prestes já a fazer a coisa acontecer, né? À medida que nós começamos, já os equipamentos foram encomendados e agora nós estamos já com praticamente com a importância que nós precisamos. Falta alguma coisa ainda, mas nós estamos agora com o pé mais no chão, né, Fernando? Daquilo que nós precisávamos, nós conseguimos com esses eventos, que, como a Roseli já falou, muita gente foi primordial para que esses eventos acontecessem e para que nós fizéssemos essa transformação na rádio também. Fomos abraçados verdadeiramente por muita gente, né? E automaticamente agora nós estamos fazendo os rescaldos aí daquilo que mais a gente precisa para fazermos algumas modificações lá no nosso estúdio e tal, para a rádio começar agora o ano novo com vida nova. Sem dúvida alguma, né? Graças a Deus conseguimos, né? A partir de segunda-feira próxima agora, nós vamos fazer a parada, né? Porque tem para colocar um novo transmissor, né? Antena nova, os equipamentos já foram adquiridos. Foi uma surpresa, mesmo trabalhando nos meios de comunicação, nós não imaginávamos que tinha uma fábrica de antena de rádio aqui em Valinhos, né? Então descobrimos, né? Também o transmissor compramos, né? E pequenos ajustes, porque como a rádio já tem 20 anos, né? 19 anos nessa segunda etapa, os equipamentos vão ficando superados. Então, nós estamos aproveitando, né, essa oportunidade, vamos mudar algumas coisas, melhorar, né? E depois, a partir do ano que vem, queremos fazer assim algumas mudanças na grade da programação, né? Estamos abertos. Por exemplo, podemos fazer um noticiário direto aqui do Country Club, por que não? Sim. Né? O Country, que é essa referência não só em Valinhos, mas na nossa região. O Country é uma referência, né? Com a representação do vôlei que tem, das inúmeras atividades, né? Vocês têm atividades aqui todos os dias. Então, essa. A proposta da rádio é atingir a comunidade. Eu, no início da rádio, eu sempre dava esse exemplo, que a rádio comunitária ela tem que focar nos pequenos eventos, focar na nossa comunidade. Então, é mais importante a gente dar um torneio de sinuca do Bar do Pinga, né, do que dar a vitória do Ayrton Senna, né? Porque a vitória todo mundo já viu na televisão e tal. Agora, o Bar do Pinga, aquele grupo, aquela comunidade que se reúne, então essa é a proposta da rádio comunitária, né? É servir a sua comunidade, é prestação de serviços, né? Quando a Roseli faz uma entrevista com um médico, como nós fizemos, tantas já, a questão da pandemia, a questão da dengue, outro setor que nós não falamos, mas vamos dizer assim, é a menina dos olhos, é a cobertura nas eleições municipais, né? Porque todo mundo fica com aquela expectativa, quem que vai ser o prefeito, né? Audiência 100%. 100%, né? E aí a gente consegue, através de uma equipe de 100 voluntários, os voluntários vão aos colégios, trazem as papeletas e nós fazemos uma apuração paralela, né?
Então, tudo isso é fruto de muito trabalho, de pessoas que se engajam, que querem fazer acontecer, e nós fazemos acontecer, né? Essa última eleição mesmo, houve um problema com uma das urnas lá, e se nós não tivéssemos dado o resultado, as pessoas só iriam ficar sabendo no dia seguinte. E com 2 horas de apuração, nós informamos que a prefeita, a capitã Lucimara, tinha vencido as eleições. Então, isso é um trabalho assim de muita seriedade, né? De respeito com o ouvinte, e isso que nós queremos continuar fazendo, né? E vamos continuar com um novo prefixo agora. Até só para complementar essa fala do Fernando, tem uma fala do padre João Luiz, que foi o fundador. A gente tinha uma mesa do café, e quando a gente, depois que a rádio penalizou e que ela voltou com a outorga certinho, até você atingir o público de novo demorou um pouco. Aí eu brinquei com ele um dia e falei, padre João, ninguém escuta a gente, porque antes era a rádio que chegou na cidade, todo mundo nos ouvia. Aí parou um tempo, falei, ninguém ouve a gente, padre João. Ele falou, Roseli, calma, nós somos um pequeno grão de mostarda, que é a menor semente, né? Menor. Ele falou assim, onde a gente chegar, nós vamos chegar bem. Passado quase 20 anos, eu lembro das palavras do padre João. A pequena semente de mostarda frutificou, e olha onde a gente chega hoje, né? Fora do Brasil, em qualquer lugar. Eu tenho ouvintes que me acompanham no rádio. Tem uma delas, que é a Geisa, vocês devem, se ouve alguma entrevista, vai saber, porque eu falo dela toda vez. Ela entra em todas as minhas entrevistas. Ela tem a família aqui e ela mora em Atlanta. Então, saber de Valinhos, ela conhece mais do que em certos lugares do que eu. Ela participa das entrevistas, ela dá as considerações dela, ela fala. Tem uma outra em Maceió, a Ângela, mais complicadinha, mas ela também acompanha a rádio. E eu fiz entrevista com as duas. O que leva vocês, de tão longe, se interessar por uma rádio como a nossa? Ela falou assim, que é uma coisa assim, que não tem explicação. A Geisa, porque tem um familiar aqui. E a Ângela, que nem conhece Valinhos, não conhece nenhum de nós, ela falou que acha lindo o trabalho que a gente faz. E quantos mais a gente tem que não se pronunciam lá? Então, a pequena grão de mostarda frutificou, graças a Deus. Eu queria só complementar aquilo que o Fernando falou também, de nós focarmos nos pequenos eventos, nos pequenos acontecimentos da nossa cidade, que isso vai exatamente dentro do slogan da nossa rádio. A Rádio Valinhos é a voz da nossa gente. E é a nossa gente, aquela gente que menos tem voz, que nós abrimos espaço para que eles possam estar conhecidos e as suas realizações se tornem conhecidas também pela cidade. Bacana. Deixa eu só perguntar uma coisa, César. O presidente falou que ainda falta algumas coisinhas ainda para adquirir e tal. A campanha ainda continua? Como que está isso? Não, na verdade, graças a Deus, nós já conseguimos. Né? Ótimo. Nós já conseguimos. Mas sempre nós precisamos de mais coisas. Por exemplo, nós chegamos aqui hoje, vamos precisar comprar isso daqui. Né? Nós precisamos de uma mesa igual a essa. Uma mesa. As câmeras, nós vamos ter que... Porque hoje o que a gente faz? A gente pega o celular... A minha esposa é bibliotecária, ela detesta, mas eu faço um monte de livro lá e depois eu penduro meu celular em cima, né? Então, claro, nós precisamos de recursos, né? Mas, graças a Deus, a nossa proposta nós já atingimos. Maravilha. Até porque, a não ser que depois passe para você... um GC da conta. Não, a gente põe na descrição do vídeo. Isso, exato. Mas, claro, dinheiro, né,
sempre é bom, principalmente quando é bem utilizado, né? Porque a gente procura valorizar todas as contribuições. Legal, obrigado. Joia. Então, algumas perguntas que eu tinha, vocês adiantaram, né? Graças a Deus que o dinheiro chegou, vai continuar a rádio, né? Agradeço o Reginaldo pela presença, Fernando, Roseli, e agora fica à vontade aí para vocês falarem. Eu quero só fazer um convite, né, para que as pessoas, nós estamos empurrando a 105.9 e 87.9 já está chegando. Então, terça-feira, 21, quando for sintonizar a nossa rádio, tem que mudar no dial. Na internet vai continuar do mesmo jeito, mas no painel do rádio, no dial, 87.9 é a nossa agora frequência. E se Deus quiser, né, fizemos essa semana, eu tenho um entrevistado que ele está falando as previsões do ano, o número 6, que será 2022, e aí, enquanto ele estava falando, eu somei 87.9 para ver que número ia dar. E por uma dessas coincidências, dá 6. Opa. Então, entraremos no novo ano 6, com a rádio no número 6, que é um ano também de mudanças, e é isso que vai acontecer conosco. 51 anos. Então, 5 mais 1, 6. Mas não é aí que conta. Tem que contar a data do nascimento. Tá. Mas, no caso, eu só somei esse número da rádio, né? E aí deu 6. Então, vamos acreditar que será um ano novo, diferente, de muitas realizações. Nós estaremos sempre a serviço dessa comunidade, de porta aberta, levando a boa nova, compromissados com esta cidade, porque esse é o nosso objetivo desde o princípio, com muita responsabilidade. Assim, a gente agradece demais esse momento, porque você está dando voz para nós num outro espaço, que é diferente da rádio. Nós fomos em todos os jornais, todos eles deram voz para nós na campanha, que foi assim maravilhosa. E hoje aqui, coroando talvez a nossa campanha, né, Fernando? Vocês nos dão voz de uma forma tão especial. Então, queremos agradecer demais, viu, César? O Country Club agradece também. Olha, César, bom, eu sou um cara de pau, né? Quando eu fui presidente do Recanto dos Velhinhos, o pessoal aqui do Country, o Boca Mardita, né? Eles iam todo ano lá nessa época e faziam um churrasco. Aí, certa feita, eu estava lá recepcionando e eu fiz um desafio para eles. Falei, olha, é ótimo que vocês venham, que vocês façam um churrasco, mas eu quero lançar um desafio para vocês. Eu queria que vocês nos ajudassem a construir um campo de bote aqui no Recanto dos Velhinhos. Ia acontecer. O campo de bote já está lá, aliás, tem uma camisa do Boca Mardita, né, autografada, e os velhinhos sempre utilizam aquilo numa atividade. Agora, na Rádio Valinhos, nós estamos com uma deficiência, nós não temos um programa esportivo, né? Então, o desafio que eu faço para você, que eu lanço aqui, né, é que você nos ajude para ver se nós vamos conseguir ter um programa esportivo. Porque o Country já tem uma atividade esportiva enorme, e aí tem valinhense, tem campeonato amador, tem, enfim, a gente tem muita coisa. Mas nós já tivemos uma experiência lá, né, com um noticiário esportivo, e infelizmente acabou, né? Então, o desafio está lançado, tá? Montar uma equipe e para a gente ter um segmento, um programa esportivo, que isso faz falta, né? É muito importante. Eu quero agradecer, né? Agradecer o Hernani. O Hernani é um voluntário mais recente, mas ele chegou com entusiasmo, com carisma, né? E isso que a gente precisa.
né? Nós precisamos de novas ideias, nós somos abertos, nós não temos pretensão nenhuma de ser o dono da emissora, né? A rádio é uma rádio comunitária, é da comunidade, então ela é aberta a todos os segmentos. E o Hernani veio assim, com fôlego novo, com disposição, e isso é muito positivo. Então, muito obrigado, parabéns por esse trabalho que vocês fazem, né? O Country, sem dúvida alguma, é uma referência para Valinhos, agora não, já há alguns anos que vocês têm, né? O voleibol, quer dizer, projeta Valinhos. Nós precisamos ter orgulho da nossa cidade, nós precisamos gostar das coisas boas, né? Quando você tem envolvimento com jovens, isso é de fundamental importância, e o esporte faz isso. Então, muito obrigado por esse espaço oferecido a Valinhos FM. A nossa gratidão. O Country agradece também. Tá. Foi uma alegria realmente participar desse momento e a nossa gratidão por esse espaço, por essa possibilidade e pelo Country Club ter aberto a porta para nós também estarmos aqui participando desse momento, né? E como a rádio está sempre aberta, como o Fernando disse, nós contamos também sempre com o apoio do Country Club para que a rádio continue cada vez mais sendo a voz da nossa gente. Ok. Paulo, algum recadinho, pergunta? Não, pergunta que eu tinha já fiz. Já. Tá tranquilo. Então vamos lembrar aí, né, pessoal, o associado, curtir a nossa página. Vamos lá, vamos curtir a página do Country Club Valinhos aí no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho para cada vez que a gente colocar um vídeo novo, o YouTube te avisar. E também deixar para vocês aí como a gente faz para entrar em contato com vocês, com a rádio, Instagram, Facebook, canal do YouTube. Então vamos lá, Instagram, Facebook, YouTube, é tudo Rádio Valinhos. Procurou Rádio Valinhos, vai entrar em todos eles. Nosso WhatsApp é o 99609-1059. E o telefone, 3871-1523, está abertíssimo para quem quiser participar. Aliás, deixa eu aproveitar, quando que isso vai para o ar para a gente poder... Já vai amanhã. Então é agora mesmo. Nós estamos fazendo uma programação especial de Natal. Então eu quero convidar os associados aqui do clube para se inscrever também, porque no dia 24, que é a véspera do Natal, é o presente da rádio. Nós fazemos uma visita surpresa na casa de um ouvinte. É um momento de grande emoção, é um momento diferenciado, que já fazemos isso há muitos anos. Então as pessoas ligam no 3871-1523 ou mandam um WhatsApp no 99609-1059 com a seguinte mensagem: eu quero a visita, nome, telefone e o endereço. No dia 24, a gente pega essa relação, tem número, fazemos um sorteio e nós vamos de surpresa na casa deste ouvinte que queria a visita. Padre Dalmírio nos acompanha, pastor Anípes Espina nos acompanha, então é uma bênção ecumênica. Nós já saímos da rádio com som e imagem, nós vamos ao vivo, mostrando o trajeto, nós vamos numa galera sempre. E nós chegamos na casa de alguém. Claro que com presente, dessa vez Cacau Show está nos ajudando. E aí nós chegamos. E eu posso garantir para vocês que é um momento emocionante. Nós já vivemos muitas histórias, não é, Fernando? Sem dúvida, sem dúvida. É impressionante a emoção das pessoas que recebem, né? E principalmente pela presença do padre Dalmírio, pelo pastor Anípes, né? Então, é realmente marcante, sabe? Fica gravado nos corações. Quer dizer, vale a pena participar, porque é uma bênção, às vésperas do Natal, estar recebendo essa visita. É muito, muito, muito legal mesmo. Então, vem com a gente, né? O pessoal do Country Club, vem com a gente. Nós queremos mais e mais
podemos chegar na casa de alguém que é sócio de vocês. Participe. Aí a gente, né, Paulo, a gente deixa todos esses telefones. Fica tudo na gravado. descrição, a gente põe na descrição do vídeo, os contatos, tudo certinho. Deixa tudo lá. Joia, mais uma vez, Beleza. agradeço a presença de todos vocês e até um próximo CountryCast.